Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os ministros presentes e também ministros e congregações em diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve nos dê a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E nesta ocasião nos abra a Escritura, a Palavra e o entendimento para compreender. Esta semana inicia a Cúpula de Integração pela Paz, Cumipaz 2016, Paraguai, de 4 ao 8 de outubro, ou seja, da próxima terça-feira em diante. Teremos diferentes sessões às quais podem assistir aqueles ativistas que receberam o convite. Esperamos que todos possam seguir as instruções para garantir que a organização seja tudo um êxito e o próximo domingo possamos contar boas notícias, boas novas de todos os eventos. Estamos fazendo história. Isso nós sabemos muito bem. E devemos permanecer unidos, trabalhando em equipe e por amor à família humana. Nestes dias também temos a Orquestra Sinfônica conosco, a qual estará nas atividades da Cumipaz e esteve aqui na semana passada e esta semana também. Hoje, domingo, esteve aqui interpretando os hinos que escutamos e que nos inspiram para nos aproximarmos de Deus no culto para Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Oremos muito por essas atividades que se realizarão nesta semana, Deus mediante. Para hoje, temos a passagem de Isaías, capítulo 59. Passagem de Isaías, capítulo 59. Versículos 16 ao 21 e diz versos 16 da seguinte maneira: al 21 e diz de la siguiente maneira: Ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça.
tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Nessa tradução, diz as costas. E em outras traduções, diz as ilhas. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como uma corrente impetuosa, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor: quanto a mim, esta é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Desde agora e para sempre. Tomamos as palavras do versículo 19 que dizem: pois o inimigo virá como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. O Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Esse será o nosso tema de escola bíblica, de estudo bíblico, para hoje, domingo, pela manhã. Domingo 2 de outubro de 2016. Podem sentar, queiram ter a bondade. Podem tomar asiento se tienen a bondade. Para este tempo final, o inimigo de Deus, o diabo, levantará ou virá como um rio, como uma corrente impetuosa, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. E estamos no tempo final. O inimigo sempre esteve na terra tentando destruir o programa divino. O inimigo tem um programa que é contra o ser humano, para impedir que o ser humano viva eternamente no reino de Deus. O inimigo foi representado vindo de era em era, vindo o inimigo num cavalo, viniendo el enemigo en un caballo, e
mudando de etapa em etapa, de era em era, de um cavalo de uma cor etapa en etapa, de edad a en edad, outro cavalo de outra cor. de un caballo de un color a otro caballo de otro color. No capítulo 6 de Apocalipse En diz: el capítulo 6 del Apocalipsis dice, cuando abrió Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Vem. decir con voz de trueno, Olhei e vi um cavalo branco. y mira, O seu cavaleiro tinha um arco miré, e aquí un foi-lhe caballo dada uma blanco, coroa. E ele ele saiu que vencendo lo montava e para vencer. tenía un arco Esse é o anticristo y salió venciendo y Lá. para vencer. no tempo em que ainda Ese es el anticristo. o Allá Império Romano estava en el tiempo en que governando. todavía el para o imperio tempo lá romano dos apóstolos. estaba gobernando. Para E el depois, tiempo mais ya adiante, de los quando o inimigo apóstoles. Y é luego más representado adelante, viajando, quando o caminhando inimigo nessa terra é em um cavalo representado branco. viajando, caminando en esta tierra en un caballo blanco. Versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem. Verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, Então saiu outro cavalo vermelho ao seu cavaleiro. Foi-lhe dado Bermejo, tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos y al outros. que lo montaba, le fue dado poder Também de foi-lhe quitar dado uma de la grande tierra la espada. paz, y que se É matasen unos a otros. o mesmo cavaleiro Les dio una gran mudando espada. de cor Es el mismo o cavalo. cambiando É o mesmo cavaleiro vindo num cavalo el caballo. vermelho, Es el mismo jinete vermelho, viniendo en un caballo para tirar a paz da vermelho, terra. É o anticristo, rojo, o mesmo que vinha num cavalo branco. para quitar la paz. Agora vem num cavalo Es el anticristo, vermelho. el mismo que venía en un caballo blanco. Este é o recorrido do anticristo, Ahora viene en un caballo do diabo, vermelho. em um Es el poder recorrido del anticristo, se movendo no meio del diablo. da raça humana. En un E poder agora, nesta etapa, moviéndose nós o en vemos medio lá também. de la raza humana. Y Antigamente, ahora en esta etapa vindo num vemos cavalo ya también vermelho ou rubro, para tirar antiguamente a paz viniendo da en un terra. caballo blanco, rojo Agora o vejam, vermelho quem é o responsável para quitar de que não há paz na terra? de la tierra. Ahora vean quién es el responsable de Em que seguida, no hay mais paz adiante, en la tierra. versículo 5 em diante diz: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, Luego más adelante, ouvi o terceiro ser vivente verso 5 en dizer: adelante, dice, cuando Vem. abrió el Olhei tercer sello, e vi um oí el cavalo tercer preto. ser viviente que decía, O seu cavaleiro tinha y miré, O seu E cavaleiro aquele tinha uma cavalo balança na negro. mão. y O el seu que lo cavaleiro montaba tinha uma balança tenía na por mão. nombre, y el que lo montaba tenía una balanza, corrijo, E eu vi y el que lo montaba uma tenía como una que voz balanza no meio dos 4 mão. seres viventes, que dizia: uma ouvi medida uma de voz trigo por um denário, en medio de los 4, e seres 3 medidas de vivientes cevada que decía, por um denário, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada
e não danifiques o azeite e o vinho. Pero no Agora dañes muda de cor el aceite o cavalo, ni el vino. mas é o mesmo cavaleiro, Satanás, o diabo, El caballo, no anticristo, pero es el vivo jinete. se movendo Es Satanás, el em diablo, outra etapa, el através anticristo, moviéndose en otra do etapa programa que ele tem para destruir a obra de Deus e destruir o povo de Deus. del programa que él tiene para destruir la obra de Dios y destruir E, al pueblo de consequentemente, destruir seres humanos. Dios. Y por consiguiente destruir Aqui seres humanos. é com Aqui. fome. Es con hambre. Cuando abrió el cuarto sello, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. ven y mira. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o aquí un inferno o caballo seguia. amarillo. Y Foi-lhes el que dado montaba poder tenía por sobre a nombre quarta parte da terra, y el para Hades matar lo com a seguía. espada, Y le fue dada com a potestad fome sobre com la a cuarta peste parte de la tierra, e com para as matar feras con da espada, terra. con hambre, con mortandad. y A con passagem las anterior, fieras de la tierra. terceiro selo, encontramos El pasaje anterior, que há tercer sello, fome, escassez, encontramos e diz: E não hambre. danifiques o azeite, escasez. não danifiques o azeite e o vinho. Dice, no dañes al Ou vino, seja, fala no dañes daqueles que estão al aceite cheios ni al vino. do azeite do Espírito Santo e do estímulo, o vinho, o estímulo Llenos da del palavra aceite del Espíritu Santo em cada um y del estímulo, dos filhos e filhas de Deus estímulo que produz de la palabra o Espírito en cada Santo uno na de los manifestação hijos da de palavra Dios para que produce cada era el e, Espíritu sobretudo, Santo para en la esta manifestación de la palabra era. para cada edad y sobre todo para esa edad. Mas o quarto selo nos fala Pero el cuarto do sello cavalo habla amarelo em seu último recorrido del caballo do amarillo. diabo, de Satanás, através do anticristo, Es su último do homem do recorrido pecado, del diablo y de Satanás a través del anticristo, del hombre de pecado. esse é o recorrido que corresponde ao tempo final no qual nos correspondeu viver. Ese es el recorrido que corresponde al tiempo Mas o Espírito do Senhor el cual nos ha tocado levantará bandeira contra o cavaleiro vivir. Pero el Espíritu del e o Señor seu cavalo amarelo, levantará bandera contra el no qual jinete dá o seu recorrido final. y su O caballo cavalo representa amarillo, o poder. en el cual da su recorrido final. El caballo representa el Deus poder levantará bandeira contra y ele. O Espírito Santo levantará bandeira Deus contra o levantará inimigo de bandeira Deus, o diabo. contra el Espíritu Santo va a Levantará levantar bandera contra el A enemigo de palavra de Deus vivificada, a palavra prometida correspondente a este tempo final. Dios. La palabra de Dios es vivificada.
tornará realidade, a cumprirá, e os filhos de Deus estarão, neste tempo final, na palavra de Deus prometida para este tempo final, sendo vivificada essa palavra, sendo trazida ao cumprimento, e isso será na vinda do Senhor à sua igreja, no último dia, a manifestação final, onde Deus realizará a grande vitória no amor divino a favor da sua igreja, a favor de todo o programa de Deus e de toda a criação. Este será o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Tão simples assim. Contra el enemigo. Tan sencillo como es. Temos que estar conscientes de que o inimigo cavalgou sobre o poder que tinha em cada tempo, e isso é cavalgar sobre um cavalo, porque um cavalo, uma besta, representa um poder no livro do Apocalipse. Porque um cavalo, uma bestia, representa poder em el livro. Porque um cavalo, uma besta, representa um poder no livro do Apocalipse. Portanto, o poder para ser manifestado do anticristo está representado no cavaleiro do cavalo amarelo para ser representado neste tempo final. E diz, mire, e é que um cavalo amarillo, e el que lo montaba tenía por nombre muerte, e el Hades le seguía. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Está profetizado que vendrá uma persecução. Está profetizado que virá uma perseguição muito grande contra a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, contra os escolhidos, e permanecerão firmes los escogidos de Deus. Somente permanecerão firmes os escolhidos de Deus no último dia. Mas para este tempo receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será um tempo de antessala à grande tribulação. Mas a igreja noiva escapará da grande tribulação. Ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e a transformação dos crentes vivos que estarão no corpo místico de Cristo, na era correspondente, que é a era ou era de pedra angular, etapa de e para a vinda do Senhor. E
la palabra prometida, terão lo que ha sido prometido para este tiempo, a palavra prometida, siendo vindicado, o que foi prometido para este tempo, sendo vindicado, ou seja, medio de la iglesia sendo del Señor cumprido Jesucristo, no meio porque esta da Igreja iglesia do Senhor Jesus que Cristo. viene en este tiempo final, Porque é a sua igreja que ele vem neste tempo final. porque algo grande de parte Portanto, de Dios estejamos preparados, se prepara, porque algo grande da parte de Deus y es se prepara la venida del Señor, e la fe para ser é transformados, a vinda do Senhor. llevados con Cristo a la cena del A amor, fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. todo esto corresponde a la bandera que Dios Tudo isto levantará corresponde contra à el enemigo, bandeira que Deus levantará el diablo. contra o inimigo, o diabo. Habrá cumplimiento de lo que corresponde Haverá a este tiempo final. cumprimento do que Y corresponde entre las promesas a hechas este tempo final. a la iglesia E entre as para promessas recibir la fe, feitas à igreja para ser transformado y para llevado con receber a Cristo fé, a la cena del amor para del serem Cordero, transformados e levados com Cristo está à una ceia das bodas do manifestación Cordeiro, de Dios prometida, que se está llevará a uma cabo manifestação plena de Deus prometida que se catedral. realizará em uma grande carpa Isso é catedral. Promesa de Dios para el Isso pueblo é de Dios. Por promessa tanto, de estamos Deus esperando para o povo de el Deus. cumplimiento Portanto, de estamos todas esperando estas o cumprimento de de parte todas de Deus estas para ser profecias cumplidas da y en su parte de iglesia, Deus, en para este serem cumpridas tempo final. e na sua igreja neste y eso tempo será final. el Espíritu del Señor levantando E isto bandera será contra el o enemigo. Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Oremos mucho los unos por los otros. Oremos muito uns pelos outros, Traerá grandes bendiciones porque a terceira etapa para todos nosotros en trará este grandes bênçãos tiempo final. para todos nós neste El Espíritu Tempo del Señor final. levantando bandera contra o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos Se há alguma momentos y pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e recibe su reino, oraremos por você, le perdone, para que Cristo receba em seu reino, limpie de todo pecado, o le perdoe bautice con e Espíritu com seu Santo y fuego, sangue o limpe de todo pecado e o batize com o Espírito Santo e fogo, depois que for batizado em água no seu nome, estaremos orando para o qual pode passar à frente e oraremos Vamos a dar por tiempo, você. unos minutos mientras pasan al frente Vamos dar tempo, y en otras alguns naciones minutos enquanto passam à y otras frente, congregaciones, aqui para que e em queden outras incluidos nações en la oración, e outras congregações, para que fiquem incluídos na oração que los que faremos por todos estarán recibiendo a Cristo aqueles que como su único y suficiente Salvador. estarão recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en Paraguay Deus tem muito povo y en todos No los Paraguay. países de la América Latina, e em todos os del países Caribe, da América también en Latina, Norteamérica do y Caribe, demás países também na América do Norte del planeta Tierra. Dios e tiene demais países mucho pueblo y los está llamando do planeta Terra. Deus tem muito povo e os está chamando
neste estamos en un tempo tiempo final. de ser preparados Estamos num tempo para a venida do Senhor, de ser para preparados obter a fé para ser para a vinda do transformados Senhor, e raptados, llevados para con obter Cristo a a fé cena para ser de las transformados bodas. e raptados, levados com Cordeiro. Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo. Vamos estar em pé Cristo, para orar nuestro pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade como no céu, también en la tierra. também na terra. Y el pan nuestro de E o cada pão día, nosso de dánoslo, cada dia nos dai hoje, y perdona nuestras e deudas, perdoe nossas así dívidas, como nosotros perdonamos. assim como nós perdoamos os nossos devedores. Y no nos dejes caer Não en nos tentación, deixe cair em tentação, mas mas líbranos del mal, livrai-nos do mal, porque tuyo es el porque reino, el teu poder y la é o gloria. reino, o poder e a glória Sim, para Deus, todos sim, sempre. Amém. Amém. Padre celestial, Pai celestial, mira las personas veja están as viniendo pessoas a los que pies de estão Cristo vindo aos pés de Cristo en esta mañana. nesta manhã. Recíbeles en tu reino, Recebas em teu reino, Señor. Senhor. Te lo ruego en tu Te nombre rogo eterno y em glorioso. teu nome eterno e glorioso, no nome eterno e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Y ahora E agora, repitan conmigo esta oración. repitam comigo essa oração aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escutei escutei a pregação do teu Evangelho e nasceu tua fé no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em tua primeira vinda e creio em tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E creio em teu nome como único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Senhor, te recebi como meu Salvador. Te rogo, me recebas em teu reino. Em teu nome eterno e glorioso, te rogo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. E agora perguntarão àqueles que vieram aos pés de Cristo, aqui e nas outras nações, quando podem me batizar? Como vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E nos veremos no reino de Cristo eternamente. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados, mas o sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é muito importante para cada ser humano. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. No batismo em água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, pelo qual é importante para todo ser humano receber a Cristo como Salvador e ser batizado em água em seu nome, para Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo e produzir o novo nascimento na pessoa. Assim que podem ser batizados aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento.
e nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo o ministro correspondente aqui. Presente, reverendo Porfírio Tilheria. E em cada país deixo o ministro correspondente para dizer como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Passem todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.